Hoje eu tô aqui nessa live para a gente falar de um assunto que tem sido muito comum, por que a equipe não performa como poderia. E eu trouxe uma convidada muito especial, a Andréa Medina, e eu vou pedir para ela se apresentar. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Andréa Medina, eu sou consultora há 18 anos, pelo menos, e trabalho sempre na área comportamental das empresas. E o que eu trabalho especificamente é na questão de comportamentos do tipo performance, performance em relação a lideranças, performance em relação a equipes e principalmente a questão de atendimento e relacionamento a clientes, que tem tudo a ver com performance, utilizando o modelo Disney de gestão. Meu nome é Eunice, eu sou proprietária da Empreendedora e Gestão Empresarial. Eu venho nos últimos anos me concentrando em trabalhar a gestão moderna, a gestão ágil, o propósito de performance, de gerar um ambiente de trabalho produtivo, para que as empresas tenham lucro, mas também tenham longevidade. E um dos assuntos que a gente vem ouvindo muito dos empresários é: puxa, eu explico, eu treino, eu falo, mas as coisas nem sempre saem do jeito que eu gostaria. Outro ponto também, né, é que o gestor ficar sempre preso, tudo é na mão dele, tudo é ele que tem que resolver e a empresa sem ele não anda. Então, se ele quer ou se aposentar ou passar o negócio adiante, é sempre um dilema, porque se ele não está lá, nada acontece. Então, a gente separou aqui 3 tópicos que são bastante comuns dentro das empresas hoje em dia e que refletem tanto no desempenho do negócio, como também no desempenho das equipes. O primeiro deles é falta de processos claros. Aí quando a gente fala de processos, ai que coisa chata, ai que não sei o quê, mas é aquela história. Entra um funcionário novo. Se você não tem um processo, se não tem um método para ser seguido, o que, que acontece com ele? Ele vai acabar sendo treinado por um colega que vai dizer como ele faria. E cada um faria de um jeito, né? Então você acaba não tendo um método que garanta a qualidade e que garanta a padronização. E com isso, você tem uma qualidade que não é sempre a mesma, você tem desperdício, não só de material, mas desperdício de tempo, que hoje em dia acho que é o bem mais precioso, né, que a gente tem. O tempo é um bem que você não recicla, não retoma, não recupera, e isso incide diretamente no lucro das empresas, porque as margens estão cada vez menores. Hoje todo mundo tem que trabalhar mais, né, para conseguir a mesma coisa. Então você ganha produtividade, lucratividade e escala controlando o custo. Quando você não tem método, você não tem padrão, acaba não sabendo nem qual é o lucro, né? Eu já peguei alguns casos assim que a pessoa me fala: ah, eu gasto isso, eu vendo por tanto, e tinha a ideia de que estava lucrando 50%. Quando a gente sentou para fazer as contas, eram 2%, porque tinha uma série de custos indiretos, custos invisíveis que não são colocados ali, porque justamente a pessoa não tem uma metodologia de acompanhamento, não tem uma gestão do custo da empresa, e isso acaba refletindo lá na frente naquela sensação de que trabalho pra caramba e cadê o dinheiro, né? Ou os funcionários não fazem como eu faria ou como eu preciso que seja feito, justamente porque você não tem processo. Eu quero, né? É engraçado porque a gente vê isso desde que eu comecei a trabalhar lá no século passado, né? E que eu ainda não era dona da minha própria empresa, eu trabalhava para outras empresas. Sempre existiu um hábito das empresas terem manuais de procedimentos que todos os funcionários deveriam seguir à risca aqueles manuais.
principalmente nos anos 90, com aquelas histórias de reengenharia, de ISO, esses manuais eram umas coisas desse tamanho, assim, que você olhava até assustava, que ninguém lia. Todo mundo sabia que eles existiam, mas eu duvido que alguém lesse aquele negócio de cabo ao rabo, a não ser a pessoa que escreveu. Então, esses procedimentos, esses métodos que deveriam ser seguidos eram justamente passados de funcionário para funcionário, de uma maneira que era muito frágil, que era muito fraca, como você falou, né, Eunice? E de uma maneira que acabava se perdendo muita coisa, porque a mentalidade era: eu vou colocar a Eunice para treinar com a Andréa, porque a Andréa é mais antiga, ela sabe o que ela está fazendo, então ela ensina dentro dos padrões e dos processos da empresa. Tudo mentira, porque a Andréa nunca tinha lido aquilo lá na vida, e a Eunice ia aprender coisas bacanas que ela fazia, mas ia aprender também todas as fraquezas, todos os pontos que precisavam de melhoria, porque naquele ponto a Andrea não seguia o procedimento da empresa. Então a gente tem que deixar claro que as empresas têm processos justamente porque alguém teve o cuidado de desenhá-los para ter uma produtividade melhor, para ter uma lucratividade maior. E essa falta de treinamento nesses processos e um treinamento consistente é que até hoje traz para a gente a falta de qualidade, a falta de produtividade e a baixa lucratividade. Isso acontece frequentemente, isso não é uma coisa do século passado, isso é uma coisa que ainda acontece. E se a gente falar dos últimos 18 meses, nesse período que a gente está com o pessoal em casa, ainda teve um outro agravante, né? As empresas, ou a maior parte das empresas, acreditava que precisava ter todo mundo ali grudado um no outro dentro da caixinha, porque senão as pessoas não iam trabalhar. Então, as empresas não confiavam nos seus colaboradores, as empresas não confiavam que as pessoas que eles mesmos contratavam poderiam ter o comprometimento necessário para ter uma produtividade e uma lucratividade dentro das suas próprias casas. E a gente está vendo que isso realmente foi uma quebra de paradigma no último ano e meio, porque as pessoas às vezes trabalham até muito melhor dentro de casa porque não tem interrupções desnecessárias, não tem aquelas reuniões que duravam horas e horas para tratar de um assunto que dava para tratar em 15 minutos. Então, eu acho que isso tudo tem pontos positivos e pontos negativos, mas se a gente falar exatamente nessa questão dos processos e de como eles influenciam, a falta de processo influencia no crescimento das empresas, a gente tem que ver o outro lado da moeda, não é só a falta de processo, é a falta de treinamento das equipes. Porque não adianta nada a gente ter uma informação e deixar ela engavetada. E o processo nada mais é do que a informação principal da empresa, de como aquela empresa funciona e de como aquela empresa vai gerar um resultado. Você tocou num assunto bem interessante. Eu estava até um dia conversando com uma pessoa e ele estava falando: eu sou vendedor e o meu chefe quer que eu esteja lá todos os dias, presencial. E eu falei: mas por quê, né? Ele falou: as empresas não estão nem me recebendo, eu só estou fazendo reunião para o Zoom e tirando pedido e tal. Eu falei: tá, então, vocês têm toda uma tecnologia para fazer reunião, para fazer atendimento, para processar os pedidos da sua casa, você consegue acompanhar tudo. Ele falou: lógico, é uma empresa super tecnológica, mas qual o propósito de você estar lá? Ele quer ver a gente trabalhando. Isso é justamente essa falta de acreditar no comprometimento do seu colaborador, né? É a falta de você dar autonomia para o seu colaborador. E essa falta de autonomia muitas vezes coloca muitas travas no desenvolvimento das pessoas. É curioso, assim, o cara estar lá, ele pode estar jogando paciência, mas ele está lá. Não quer dizer nada. Não, se ele está logado no sistema dele, trabalhando, fazendo as coisas, você consegue acompanhar. Porque todos esses sistemas, depois de 5 minutos de inatividade, ele desloga o cara. Você quer ver um exemplo prático? Eu sou professora, né? Uma das minhas atividades, eu sou professora e trabalho com universidades. Aí, no começo da pandemia, os meus colegas, assim, o nível de reclamação foi uma coisa de louco, né?
E os meus colegas falam assim, ai, porque eu entro na sala de aula e fica todo mundo de câmera desligada, de microfone desligado, e eu tô lá, acho que eu tô falando sozinho. Eu pensava, gente, que engraçado, né? Porque nas minhas aulas isso não acontece. É muito raro ter alguém com a câmera desligada ou com o microfone desligado. Por quê? Existe também, dentro dos processos desenhados, que eram processos desenhados para a sala de aula presencial, a gente precisou se adaptar para a sala de aula virtual. Então, também tem, quando você tem autonomia naquilo que você está fazendo, porque a empresa acredita no que você está fazendo, você precisa e tem a responsabilidade de se autogerir, de autogerir o seu conhecimento. Então, eu, Andréa, em março do ano passado, no auge, já estamos ficando em casa e todo mundo enlouquecido, eu fui em 15 dias procurar plataformas, locais que eu pudesse fazer exercícios diferentes. Eu fui me adaptar ao mundo virtual, porque a gente não usava, e eu, particularmente, sou de uma geração que não só não usava, como ainda tinha uma certa restrição. Eu sabia que eu tinha que entrar no EAD e no virtual, mas ainda não é a hora. Vamos esperar mais um pouquinho. E aí, em 15 dias, eu tive que me adaptar, porque eu tinha o comprometimento com as empresas para quem eu trabalho, de que a qualidade do meu processo dentro daquela empresa e a qualidade do meu resultado não poderia ser diferente da sala de aula. E eu tinha a certeza de que uma aula presencial era totalmente diferente de uma aula virtual. Então, aqueles professores que dentro do processo de sala de aula continuaram achando que eles têm lá uma lousa e que eles vão escrever o tempo inteiro e falar o tempo inteiro e está tudo certo, tiveram câmeras desligadas e microfones desligados. Então, ainda tem isso, né? Além de você ter o processo, você tem que ter um autoconhecimento para se adaptar rapidamente, para ter resiliência e mudar o mindset de uma maneira muito rápida. E hoje em dia, cada vez mais a gente tem essas mudanças muito rápidas nas empresas. É verdade. E você hoje convive com várias gerações dentro de uma empresa. Então, não dá para você querer fazer as coisas do jeito que você sempre fez. Isso deu certo lá no passado. Hoje pode não dar mais, né? As coisas estão mudando muito rápido. E como é que você vai reter a atenção de um aluno ou mesmo de um funcionário, né, de um colaborador jovem? Ele está noutra vibe, no outro, sabe, no outro nível. Se você quiser Ele já brincar, nasceu acoplado no celular. Ele já exatamente. nasceu acoplado no virtual. É. Então não adianta a gente querer ser totalmente presencial para uma pessoa que é virtual. É, Eu me lembro, Eunice, que há muitos anos já eu li um livro que eu tinha até um pouco de dificuldade, um pouco de preconceito pelo título do livro, que era Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. Ele é um tratado de comunicação. Né? E nesse livro ele já falava isso lá, ele é de 2000, 2000 e pouco, nem lembro de quando ele foi escrito, mas já é bem antigo esse livro. E ele falava que homens e mulheres têm maneiras diferentes de falar e de ouvir, da comunicação ser diferente, e além disso, mesmo dentro dos gêneros, e aqui a gente não está falando de gênero por gênero, mas é uma questão de pesquisa científica, né? Você tem diferenças das pessoas que entendem melhor visualmente, entendem melhor pela audição ou por uma outra maneira de explicação. Então, é muito importante dentro de uma apresentação de processos, por exemplo, a gente ter uma adaptação da apresentação. Não adianta ter aquele manual escrito, porque quem é só visual ou quem precisa da muvuca em volta não vai entender aquele processo, porque não vai sentar para ler aquilo lá. Ou vai passar o olho naquilo que está escrito e não vai interiorizar. Então, a vivência desses processos é importante, não só a comunicação dele para o seu grupo de liderados ou para o seu grupo de funcionários, mas como a vivência no dia a dia. Não adianta nada ter um negócio escrito se a gente não vive. E isso já vem desde da alta liderança. Tá? é verdade. E hoje a horizontalização da gestão, em alguns casos, está mostrando isso, né? Você dá liberdade com responsabilidade, né? Então você, Autonomia, exatamente, não dá mas para com você dar. responsabilidade. Você não pode deixar todo mundo fazer o que quer, mas você dá alçadas, né? Um nível de alçada. Isso nada mais é do que como educar um filho, né? À medida que ele Exatamente. responde responsavelmente àquela tarefa, você dá uma outra maior, 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 até que essa pessoa começa a se autogerir.
Não só a educar, mas como dar feedback, que é uma coisa que as empresas também não estão acostumadas até hoje. Poucas empresas, a gente vê esse. E quando eu falo em dar feedback, não é fazer avaliação, né? Aquelas que a gente faz trimestralmente, semestralmente, que bota lá no computador e bonito. Mas a devolutiva desse feedback. É você sentar com a pessoa e conversar de uma maneira aberta, clara, sem mimimi, porque a gente tem gerações de mimimi ultimamente, né? E explicar que hoje o seu retrato é esse e a gente precisa mudar nisso, nisso e nisso dentro dessa empresa, porque isso está afetando a sua produtividade. E aí dar ferramentas para essas pessoas melhorarem. Tá? Um exemplo da Disney, por exemplo, quando a gente fala dessa questão de você dar autonomia e dar feedback, né? Lá eles têm, inclusive, autonomia financeira quando a gente fala de atendimento e relacionamento com o cliente. Né? Para dar um atendimento maravilhoso, que eles querem, assim, uau em tudo que eles fazem, você precisa que essas pessoas sejam comprometidas com a empresa para saber como utilizar e como gerir aquele recurso financeiro que ela tem na mão dela e que ela pode investir num relacionamento com o cliente. Mas isso faz todo sentido, porque é aquilo que a gente fala sempre, pertencimento. Se você Uhum. não se sente pertencente àquela equipe, se você não tem alinhamento de propósito, você vai lá, vai ganhar seu salário e vai embora. Essa teoria dos mortos-vivos nas empresas é uma teoria antiga já, né? Dizem que são 40% das pessoas que vão lá, faz o mínimo necessário e vão embora. Então, assim, o comprometimento ele se dá por alinhamento de cultura, alinhamento de valores, né? E exemplos não faltam. As pessoas, até o nosso próximo item, né? Estava vendo. Porque assim, é importante que a pessoa tenha um feedback. Ontem eu estava dando aula para uma turma de empreendedorismo de adolescentes e eu comentei com eles que eu li um livro que falava que não existe crítica construtiva. Crítica é crítica. E aí eu dei um exemplo para eles. Quando você vai dar feedback, eu trabalhei numa empresa que tinha um modelo de feedback muito legal, porque você recebia do seu chefe, mas você também dava para ele, né? O seu feedback. E os que eu recebia eram do tipo, eu apresentava um projeto, um trabalho, a pessoa dizia, poxa, isso está muito legal. Eu estou vendo um ponto aqui que se você deixar essa lacuna, pode acontecer isso, isso e isso, gerar tal interpretação. Aqui eu acho que seria bom você detalhar um pouco mais, porque talvez não fique claro para quem nunca viu. A pessoa me desafiava a melhorar o meu trabalho. Isso não é crítica, isso é feedback. É muito diferente de você virar e falar, pô, mas você não pensou nisso, você não falou aquilo, você não disse tal coisa, você não esclareceu esse ponto. Isso é uma crítica que não, entendeu? Só desvaloriza o seu esforço. Eu voltava para minha mesa, afiadérrima, melhorava aquilo até a pessoa olhar e falar, porra, perfeito, pode mandar para o cliente. O que aconteceu comigo ao longo da minha jornada nessa empresa? Eu cheguei num ponto que os maiores clientes estavam na minha mão, porque eu queria o próximo passo. E ele me era dado com essas críticas, né? Na verdade, com esses feedbacks, porque essa história de não é pessoal, desculpa, né? Você não é um ser que você se aparta, né? Manda o seu intelecto trabalhar e deixa a sua emoção em casa, né? É só sua casquinha que vai para o trabalho, né? Não, tudo é pessoal, claro. E aí leva... a gente tem outras coisas, né? Se a gente está falando de produtividade, você ainda tem aquelas empresas que é na base do grito e do xingo, né? Que é um horror, mas existe e está cheio, não é pouco não. Você tem aquelas empresas que acham que tem que fazer a crítica construtiva e aí faz aquela meleca. E aí outro exemplo também que de uma empresa que eu trabalhei já como consultora, e eles tinham um modelo de feedback que eu achava bem bacana também. Trimestralmente, as pessoas tinham um modelo já estruturado de feedback que elas tinham que fazer uma autoavaliação. E aí, com aquela autoavaliação em mãos de cada um dos liderados, os líderes tinham que dar uma devolutiva. E aí sim fazer exatamente isso, os pontos de melhoria e
quais eram as ferramentas que eles sugeriam quando era aplicado, né, para a pessoa poder melhorar naquilo lá. E aí eu achei engraçado, porque tinha uma das pessoas que eu estava acompanhando, que eu estava mentorando, e ela se achava, eu tive a oportunidade de ler a autoavaliação dela. Eunice, ela se achava um lixo. Ela achava que o trabalho dela era assim, medíocre. Eu não tenho nem palavras para descrever o que ela escrevia naquela autoavaliação. Ao passo que ela era uma das melhores pessoas da empresa. Que as atitudes dela eram assim louváveis. Mas por que ela tinha essa visão dela? Porque nunca ninguém tinha chegado para ela e dado um feedback bacana, né? Que o líder dela, que inclusive depois foi substituído logo em seguida, era uma pessoa que não utilizava essas ferramentas de feedback, porque não estava inserido na cultura organizacional, que é esse nosso próximo item. E também tem aquele líder tampa de panela, né? Ele abafa a equipe toda, porque ele é o cara. Quer aparecer. Então, assim, imagina um funcionário meu dar uma ideia, dar uma saída para uma solução, quando na verdade essa pessoa tinha que valorizar isso, porque ele só vai ser promovido se ele tiver alguém para pôr no lugar dele. Porque se ele for tão bom naquilo, ele não vai sair daquilo nunca, né? Essa mesma empresa que eu trabalhei fomentava isso. Você tem que criar o seu substituto, porque senão você não será promovido. Isso Então, aí. é uma forma também de você mostrar que se os seus funcionários trabalham bem, você está fazendo um bom trabalho, porque é um time. Porque o líder, ele é um mentor, ele é um professor, ele tem que gastar 80% do tempo dele junto com a equipe, não executando, né? Muitos líderes ainda não entenderam que o papel deles não é execução, por isso que eles já são líderes. Eles estão ali para, estrategicamente, para delegar, para ensinar, para acompanhar aqueles liderados. Para inspirar, para deixar que as pessoas façam, né? Para deixar a marca dele ali, para ele poder subir e ter alguém. Para a empresa não precisar buscar no mercado, a hora que aparecer um cargo acima do dele, olha, aquele lá tem essa característica, essa, então vamos promovê-lo. Porque o que acontece muito nas empresas também, a hora que chega essa hora de promover, vai lá e pega o que é mais antigo de casa e passa para frente. E aí, muitas vezes, dá problema, porque essa pessoa não tem características para subir na carreira, para ser promovido. E ele não pode voltar para trás, aí você acaba desligando uma pessoa que era excelente no cargo anterior. Sabe onde é muito comum isso acontecer? Pegar aquele melhor vendedor e transformar ele num gerente de equipe. Você acabou com o cara, porque ele é bom. Ele não foi preparado. E ele não foi preparado para ser líder. E aí ele vai acabar tendo na equipe dele gente com perfil de liderança que vai ficar incomodado de ser liderado por um cara que não tem esse perfil. Não é culpa dele, o cara é bom vendedor. Você tirou dele o maior prazer dele. Né? Então, assim, se você quer que ele seja, ele tem que ser preparado para isso, porque aquela gana de ir lá e conseguir o contrato e vender, que é aquela adrenalina que move o cara, ele não vai ter mais, né? Ele vai ter que, ele vai ter que inspirar isso em outras ou acontece pessoas. ao contrário, né? Ele não vai ter nunca, porque ele não foi preparado, mas como ele gosta, ele tem apego naquela história dele de ser vendedor, ele vai para o operacional e esquece que ele tem que liderar uma empresa, uma equipe. Vai competir com a equipe. Com a equipe, que não tem cabimento uma coisa dessa. Então, isso acontece. Falando ainda dessa história de alinhamento de cultura organizacional, muitas empresas ainda não têm claro qual é o propósito delas. Né? Se a gente pega o caso da Disney, por exemplo, desde a época do Walt Disney, desde 1950, quando ele fez o primeiro parque de diversão, e aí vamos falar de parque, né? Porque a Disney é uma empresa monstruosa e na área de entretenimento ela é a maior do mundo e tem várias coisas. O que acontece quando você tem essa clareza de que, no caso da Disney, eles estão lá para criar magia, para criar felicidade para pessoas de qualquer idade, todo mundo vai trabalhar para criar essa magia, para criar felicidade para as pessoas. Quando você não tem um propósito declarado e claro para os seus funcionários, eles não sabem onde eles vão, então qualquer coisa serve. Esse é o segundo tópico, né? A falta de alinhamento com a cultura da empresa. E aí você tem duas questões. Você tocou na Disney, tem uma outra empresa também que é centenária,
que é a Swarovski, né? O Uhum. propósito dela sempre foi que cada mulher pudesse ter um diamante. Até hoje isso não mudou. Então, o que faz uma empresa ter longevidade? É o propósito dos fundadores continuar sendo disseminado ao longo dos anos. A frase pode mudar, entendeu? Você pode aumentar, encurtar. A Disney começou com essa história, era criar felicidade para pessoas de todas as idades, blá, 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 blá. Hoje em dia, reduziu, é criar felicidade, criar magia, ponto. Mas a essência é a mesma. E a essência, quem trouxe foi o fundador. Como dos cristais, a mesma coisa. A essência de cada mulher ter o seu diamante veio lá do fundador. Exatamente. E né? é isso que tornou a empresa encantadora. E é isso que faz parte da história da empresa, da cultura da empresa. Se os funcionários não conhecem a história, a cultura, quem são os fundadores, por que eles abriram aquela empresa, por que elas deveriam se preocupar com essa empresa? A não ser ir lá para deixar cair a caneta às 5 horas da tarde, às 6 horas da tarde. Pois é. São questões muito curiosas, né? E dentro disso a gente tem várias vertentes. Por exemplo, a contratação ela está muito presente nessa questão do alinhamento à cultura. Dos dois lados. Você contratar por indicação. Eu não vejo mal nisso, desde que você leve em conta não só as questões técnicas, porque tem cargos que o cara precisa ter uma formação técnica. Agora, hoje os soft skills são as coisas mais importantes que tem. E já é uma premissa dentro de qualquer RH. Você contrata pela competência e demite pela atitude. É sempre assim. Não adianta, por exemplo, você ter uma empresa formal, rígida, eu preciso de alguém que cuide das minhas mídias sociais. Contrata uma pessoa super descolada. Esse ambiente não é para ela. Ela não vai trabalhar de terno, ela não vai usar roupa formal, ela não vai se sentir confortável com horários rígidos. Então, ela pode tecnicamente ser perfeita, ser assim o rei das mídias sociais, mas ele não se encaixa nesse ambiente. E você vai forçar a pessoa a ser uma coisa que ela não é, em pouco tempo ela vai embora. Se a gente falar de Disney, Eunice, é uma coisa que, quando eu soube dessa estatística, eu fiquei um pouco chocada. Eu confesso, né? A Disney contrata, ela tem que repor, se a gente fala só do complexo de Orlando, ela precisa repor de 100 a 200 funcionários por dia. Tá? Você imagina um RH desse tamanho que tem que repor essa quantidade de gente, a quantidade de gente que ela precisa ali, inclusive agora com volta de operações de pandemia, eles estão tendo problema para repor gente. Tá? Mas vamos esquecer da pandemia e colocar num tempo normal, né? Que tudo está acontecendo normalmente, eu preciso repor 100 pessoas por dia. Então, eles têm uma técnica, porque eles são um parque de diversão. Né? Então as pessoas acreditam muitas pessoas acreditam que ao ir procurar um trabalho na Disney, elas vão brincar o dia inteiro, né? E brincar o dia inteiro significa eu posso brincar do jeito que eu quiser, eu posso ser eu mesma, e você tem a geração do que eu tenho que ser eu mesmo, tá? Que não é errado, mas também não é 100% ok para as empresas, porque a gente ainda tem empresas centenárias, como a Disney, por exemplo, como Swarovski, ou como várias outras. Né? E aí eles chegam lá, o que eles fazem? Colocam todo mundo dentro de um auditório, passam um filme de cultura, de história, aí chega alguém do RH e fala assim, olha, ok, vocês estão querendo um trabalho, a gente está contratando gente para trabalhar neste complexo, que engloba parques de diversão, hotéis, restaurantes, lojas, beleza. Aqui, não pode isso, entre outras coisas. Você não pode ter tatuagem invisível, você não pode usar piercing no rosto, você não pode. Não pode. As suas. O que a gente espera de você como um membro do elenco da Disney, que como eles chamam os funcionários. A gente espera que você faça isso. 25% das pessoas saem dessa sala e não voltam para o processo seletivo. Mas isso é ótimo. É clareza. Porque já fica claro antes. Tem uma outra empresa bacanésima que foi comprada já pela Amazon, mas logo que ela começou, ela chamava Zappos. No Brasil a gente não tem Zappos, mas era uma empresa .com que vendia sapato.
né? Filosofia deles, eles vendiam tudo online, mas eles tinham um atendimento telefônico, porque a maior parte das pessoas ainda não estava acostumada 100% com o digital. Então, esse atendimento telefônico deles, inclusive, não tinha tempo para terminar. Existe uma história de uma pessoa que ficou mais de 15 horas nesse atendimento, porque ela queria conversar com alguém, ela não queria saber de atendimento de loja. Tá? Mas, quando a gente fala das APOS, nessa questão de contratação, então, a maior parte das pessoas são contratadas para trabalhar ali no digital mesmo, no dia a dia. Apesar disso, eles fazem todo um treinamento, eles passam um mês, independente da função que eles vão exercer no call center da empresa, atendendo o cliente e vendo como as outras pessoas atendem o cliente, né? E depois que eles terminam todo o processo seletivo, ok, você foi capacitado para ingressar na nossa empresa. Você realmente quer isso? Porque se você quiser, não tem problema. A gente paga uma quantia em dinheiro alta para você desistir desse cargo. Porque eles não querem alguém lá dentro porque precisa descolar uma grana para pagar a conta. Eles querem alguém que viva o propósito da empresa, o que é totalmente diferente. As Apos, inclusive, é um case, né? Sim, tem um livro fantástico do Michelis que fala sobre experiências Apos. Inclusive, eles instigavam funcionários e clientes a escrever comentários para formar esse livro, né? E era público. Todo mundo podia Sim. ver as experiências que as pessoas tinham, e todo ano eles refaziam o livro para ver se melhorava a experiência do cliente. E é verdade, eu acho que desses dois casos, a cultura ela traz clareza. Aqui a vida é assim. Você faz parte desse ecossistema, né? Você vive essa ideia, você tem esse propósito, porque se você não tem, de fato é melhor que o funcionário não fique, porque ele não vai performar corretamente, ele não vai ser feliz, ele não vai dar o melhor dele, porque aquilo não diz respeito a ele, aquilo não está alinhado com os valores dele. Ele está lá só para ganhar o salário. E quando uma empresa entende que a pessoa precisa estar alinhada, não é obedecer, é diferente. Não é obedecer. Né? Isso começou de uma forma tímida nas empresas, de contratar pessoas que moram perto. Porque já se percebeu que aquele cara que fica 2 horas no trânsito para ir e para voltar, ele já chega cansado, ele volta para casa cansado, e depois de um tempo ele não aguenta mais fazer isso. E a pessoa, quando está desesperada porque precisa de um emprego, ela aceita trabalhar muito longe de casa. Aí, quando ela começa a ver que tem que tomar 2 ônibus ou ficar 2 horas no trânsito, chega uma hora ela não aguenta mais, é muito desgastante. Então, muitas empresas começaram já com essa coisa mais simples de contratar pessoas do entorno, né? Mas depois se percebeu outras coisas, que se a pessoa não reage mal aos policies da empresa, ela já está empregada. E aí você tem um custo de demitir, contratar, ninguém leva isso em conta, isso tem um custo altíssimo para a empresa. Eu uma vez ouvi de um vice-presidente da Disney, que eu tive a oportunidade de trabalhar algumas vezes junto com ele na questão de treinamentos, né? Ele fala de uma realidade americana, mas que é igualzinha brasileira, né? Que eles, e a gente faz isso também, né? Contrata rápido demais para tampar buraco, porque daí o gerente chega lá na RH e fala assim, gente, eu preciso de gente para trabalhar, precisa fechar a vaga rapidamente, né? E aí você contrata super rápido, pela técnica, pelo currículo, ou às vezes por nada, é porque quem estava disponível catou ali na porta e pôs para dentro. E aí demora anos para desligar essa pessoa que não está tendo a performance adequada, que não está dando o resultado que deveria estar apresentando. E isso é péssimo, porque você acaba, às vezes, azedando um departamento inteiro, azedando uma equipe inteira por uma contratação mal feita. E não é só a questão do lucro, né? Muita gente pensa, então a empresa quer só gente que dá lucro. Não é só isso. Você tem um ambiente de trabalho que é afetado por uma pessoa infeliz e é ruim para ela, porque ela está se obrigando a fazer algo por dinheiro, que não traz nenhum benefício, que ela não aprende. Ela se torna uma criatura reativa, quer dizer, tudo que propõe para ela, ela discorda ou reage de uma forma
não, não produtiva, e com isso você tem um ambiente que não favorece a produtividade. Não uma coisa assim, chicote, todo mundo tem que produzir. Não. Quando você está bem, você está feliz, você tem um ambiente que te dá espaço, que te dá autonomia com responsabilidade, você tem vontade de agir. A tua Eu produtividade costumo dizer que naturalmente cresce. eu costumo dizer que essas pessoas são aquelas que acordam de manhã felizes porque vão sair de casa e vão trabalhar, né? Aquela pessoa que acorda e fala, ai que saco, eu tenho que ir de novo para essa empresa, ela não devia nem sair da cama, porque ela vai azedar todo mundo, né? E muitas vezes não tem nada a ver com lucratividade dentro da empresa, ela vai estragar todo um ambiente que é dominó o negócio, né? Porque daí é uma questão de atração. Essas pessoas azedas atraem as outras pessoas que também querem reclamar, e a hora que você vê, você já perdeu totalmente a rédea da história. Exatamente. Essa Porque a comporta empresa não trabalha com um propósito, ela trabalha com pessoas que vão lá passar um tempo e ganhar um dinheiro. E você vai ver que com o tempo a pessoa ela não adere, né? Quando você contrata, tem essa técnica de aderência ao cargo. E aderência ao cargo não significa só a questão técnica. Tem a expectativa desse funcionário em relação à empresa, tem o que a empresa oferece, se isso está de acordo com o que esse funcionário quer, as regras, os costumes que essa empresa tem, o perfil que ela tem, está de acordo com aquilo que você está acostumado, com a tua educação, com os teus valores. Se não tiver, não adianta, essa pessoa em pouco tempo, ela vai começar a se sentir mal lá dentro. E uma pessoa que não se sente bem, ela não produz, ela não contribui, né? Aí ela fica puxando os outros para o lado negro da força, que eu brinco sempre, né? É, você tem lá os 40% dos mortos-vivos, você tem 20% que está animadaço, né? E você tem, infelizmente, mais 40% que é aquele cara que só reclama. Então, você tem que trazer aqueles que estão em cima do muro para o lado bom. Aí você fica com 60% de gente bacana e os 40% dos mortos-vivos, isso já é meio praxe. Mas também com o tempo, hoje, com uma série de técnicas de gestão, de treinamento, de coaching, de mentoria, você consegue fazer um time bom. Esses dias eu conversei com o gestor de uma empresa, eu fiquei até feliz de ouvir isso. Ele falou: aqui todo mundo arregaça a manga e trabalha feliz porque a gente gosta do que a gente faz. Eu toda hora trago coisa nova, eu toda hora vou atrás de treinamento, eu faço, eu ponho os funcionários para fazer, porque eu quero que as pessoas progridam. E é bacana você ouvir isso, porque ele estava muito motivado em criar um bom ambiente para a empresa dele. É empresa Então, você pequena que vê fatura que que nem gente grande. as empresas pequenas que têm os proprietários com essa mentalidade de que precisa treinar, precisa desenvolver, né? Porque a empresa pequena, o que acontece? Normalmente o proprietário está tão ligado no financeiro, na lucratividade, no processo, que ele esquece que ele tem que desenvolver a equipe. E desenvolver a equipe vira meio que sinônimo de gastar dinheiro, não de investimento naquela equipe. Então, quando a gente vê isso, dá uma felicidade, porque você Tá. vê que a pessoa tem horizonte, né? Ela consegue enxergar lá na frente. Se ela tiver um ambiente bacana, que se aquele pessoal foi treinado para entregar o melhor com autonomia, com responsabilidade, você colhe isso rapidamente, não demora tanto tempo assim, É em verdade, termos de lucratividade. é verdade. E assim, a empresa acaba tendo um faturamento e um volume de cliente de gente grande, com poucos funcionários, porque É. eles são muito produtivos, E são né? multitarefa, normalmente. Não Exatamente. tem aquela história, isso não sou eu que faço, isso não depende de mim. Né? Eu não fui contratado para fazer isso. Graças a Deus, cada vez menos a gente tem esse tipo de gente trabalhando, É porque as verdade. empresas estão enxugando e todo mundo tem que fazer tudo. Exatamente. O nosso último tópico aqui é justamente isso, né? É treinamento que tem um conteúdo que não promove mudança ou que não é interessante, né? Não motiva as pessoas. Porque hoje esse negócio de ficar sentado na frente de uma pessoa falando,
O cara só fica contando os minutos para voltar para a mesa dele, para ler e-mail, para resolver as coisas. A pessoa já tem essa ideia, ai, vai ter treinamento amanhã. Ai, meu Deus, vou perder meu dia inteiro. Minha caixa de e-mail vai ficar cheia. Eu tenho um monte de coisa para resolver, vai ficar tudo parado. Vou ter que trabalhar Ele não dobrado. vê qual é a vantagem que ele vai ter no treinamento, porque ainda também tem esse pensamento que o treinamento é para matar tempo, É, né? Ou é para falar uma coisa que eu já sei. Porque culturalmente a empresa também não traz no DNA dela o desenvolvimento de pessoas. Então, quando aparece, é uma coisa para tampar buraco, para fingir que fez. é, Agora, é, aquelas empresas que culturalmente investem em treinamento, as pessoas também são aqueles 20% que vão super animados. é. Né? As pessoas veem propósito em serem desenvolvidas para aquilo que elas estão E tem, produzindo. e tem a questão do conteúdo e tem a questão da forma, né? Sim, Porque o conteúdo tem que ser atraente, tem que trazer inovação, tem que trazer experiências bem-sucedidas, e coisas factíveis, né? Não e adianta tem você ficar falando da Amazon, da Apple, que não é a se a gente não realidade trouxer para a realidade da empresa, você pode até você falar, mas você tem que sempre trazer para a linguagem e para a realidade da empresa. Né? Você pode exatamente. usar qualquer uma dessas empresas bacanas como exemplo. A Disney, a Apple, a Starbucks, a Amazon, qualquer uma. Mas se você não trouxer para a realidade daquele grupo, você está falando para a parede. É. Se você não traduzir, não rola. O cara fala, tá bom, não moro lá, é uma empresa grande, aqui é diferente, eu não E venho. aqui a gente sempre fez assim e deu certo. Aí vem essa Esse frase. negócio é a síndrome de Gabriela que a gente chama, né? É. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E ao mesmo tempo, Eunice, você tem. Quando você tem um treinamento bacana e bem desenhado, e você não precisa nem ter um RH gigante para desenhar isso, né? Mas você colocar o treinamento na hora certa para a pessoa certa e o consultor, o professor, o RH, tanto faz quem vai dar o treinamento, vai dar o exemplo dessas empresas bacanas, vai trazer para a realidade, e aí eu acho que tem um terceiro item que para mim é o mais importante de todos. Então agora vamos praticar e vamos colocar isso dentro da nossa empresa. A gente vai criar um pequeno projeto e colocar isso em andamento para a gente ter uma sessão de feedback para ver o que funciona aqui dentro. Exatamente. Né? Mas Se você não fizer isso, não tem por que fazer. mas eu acredito uma coisa, André, a gente como consultora também tem uma responsabilidade de mostrar para as empresas e para as pessoas, né, que estão participando dos treinamentos, o atitudinal delas, né? É trazer conteúdo que trabalhe os dois lados do cérebro, que é para a pessoa se divertir, para ela capturar aquela informação, mas não é decoreba, né? É algo que ela realmente possa aplicar no dia a dia dela e fazer isso de uma forma lúdica, Uhum. né? Você trabalhar algumas técnicas que a pessoa use aquilo, não é retórica, não é só conteúdo histórico, mas assim, prática, vamos praticar uma coisa que está acontecendo agora na empresa? Vamos É isso. colocar, levar a Né? nossa técnica, o nosso conhecimento para a pessoa resolver aquele problema e sentir a satisfação que tem saída? Por exemplo, você deu o exemplo dos vendedores. Né? Então vamos pegar uma loja de departamento, qualquer uma, dessas gigantescas que a gente tem aqui no Brasil. Primeiro, você tem que saber que aquelas pessoas precisam parar em algum momento para serem treinadas. Não adianta falar que elas trabalham 365 dias por ano, que eu tenho pouca mão de obra, não tenho tempo, então pare de arranjar desculpa para não treinar a sua equipe. Aí você treina, leva elas, olha, a gente vai fazer, para a gente atender melhor o nosso cliente, a gente pode fazer, as grandes empresas fazem isso, isso, isso. O que a gente pode fazer aqui dentro? Deixa eles darem exemplos. Ah, legal, esse exemplo que você deu é bacana, vamos colocar isso em prática lá no seu departamento, no seu dia a dia, e no nosso próximo treinamento daqui uma semana, daqui 15 dias, você vai trazer o que os seus clientes deram de feedback para você, o que você percebeu, o quanto isso aumentou o seu volume de vendas, porque daí você está praticando com as pessoas. E você pode sim, dentro de um treinamento, praticar com um jogo, pode praticar com alguma coisa lúdica, mas tem que ir para a prática real daquele grupo de pessoas. Porque o que a gente vê também, muitas empresas em que o treinamento está sendo desenvolvido pelo marketing, não pelo RH, e não que isso tenha algum problema, tá? Mas normalmente quem desenvolve uma trilha de aprendizagem é o RH, não é o marketing.
né? São aquelas grandes empresas que têm verba para isso, tem verba para treinamento. E o que a gente percebeu nos últimos anos é que algumas empresas, vai chegando o final do ano fiscal, não gastaram aquele dinheiro, não investiram em treinamento como deveriam na sua trilha de aprendizagem, e aí precisa usar esse dinheiro, porque senão vai perder na verba do ano seguinte. E aí usa com qualquer coisa, em qualquer momento, e dá aquela sensação para quem está recebendo isso de que eu vou lá perder meu tempo, porque é mais um jogo para fazer oba-oba, vou me divertir, mas a minha caixa de e-mail vai ficar entupida, as coisas que eu preciso fazer no dia a dia, os meus relatórios vão ficar perdidos e eu não vou ter tempo para fazer isso depois, porque eu posso ir um dia brincando. E não é essa a realidade do treinamento. Não era isso que a gente tinha que colocar na cabeça das pessoas, era justamente o contrário. Eu estou aqui dentro de uma trilha que vai ser desenvolvida dentro de um cronograma de atividades para eu chegar num objetivo X. Se esse objetivo X não foi alcançado, eu joguei dinheiro no lixo. E muitas empresas ainda jogam dinheiro no lixo porque querem um imediatismo que não existe no desenvolvimento de pessoas. Porque as atitudes não são imediatistas. E uma coisa que eu acho que é legal nos treinamentos é você instigar a pessoa a resolver as coisas, sentir que ela tem essa alçada, essa autonomia, e que aquilo que será feito ali, a empresa permite que ela coloque em prática, porque também não adianta nada você promover essas coisas para cumprir tabela e depois você virar para o funcionário e falar, não, vamos continuar fazendo do jeito que a gente fazia. Aí, quer dizer, cada vez que você vai ser convocado para um treinamento, é um estímulo aversivo, vou lá perder meu tempo. Agora, eu sempre gostei de fomentar solução. Vamos rascunhar uma solução aqui, as pessoas saíram com uma estratégia. E o que é legal disso, Eunice, é que aí eles têm um ambiente na sala de treinamento em que eles podem errar, eles podem falar o que eles pensam, a gente pode experimentar. Tem um exemplo de uma empresa que ela instituiu o Vale Cagada. Então, porque as pessoas, assim, elas ouviam as coisas nos treinamentos, mas elas tinham medo de praticar, porque daí o chefe, o dono, ia punir de alguma maneira. Aí a empresa falou assim, não, a gente está tentando mudar essa cultura dentro da empresa. Então, todo mundo sai daqui com, sei lá, 3, 4 vale cagada. Então, se você colocar isso em prática e der tudo errado, você usa o seu vale. Não, eu estou em treinamento, eu posso usar isso. E aí as pessoas foram criando a cultura de, não, eu posso experimentar, eu tenho um ambiente aqui propício para errar e eu posso levar lá para fora no dia a dia, e se eu cometer algum engano ou se isso não der certo, eu uso o meu vale, porque eu estou tentando fazer diferente. As pessoas só vão ter atitude de mudar o seu dia a dia, a sua performance no dia a dia, se elas se sentirem confortáveis em um ambiente propício para mudança, para inovação. Se elas tiverem essa cultura de não, aqui agora vai continuar tudo igual, não serve para nada. Para que eu vou? Aí você começa a alimentar os mortos-vivos. Isso. Né? E aí, cada vez que entra um funcionário novo, esse daí vai virar para ele e vai falar assim, cara, faz o teu aí, quando chamar para o treinamento você vai, faz tua presença lá, porque não vai mudar nada, viu? No dia seguinte você vai ter que fazer tudo igual. Então, assim, qual é a motivação que o ser humano tem para progredir? Reconhecimento. Se você não tem reconhecimento e não tem recompensa, e quando eu falo nisso não é dinheiro, reconhecimento e recompensa muitas vezes são traduzidos em oportunidade de implementar uma novidade, de fazer uma coisa diferente, de ser reconhecido porque trouxe um resultado para a empresa com uma ideia inovadora, mas para isso você precisa ter espaço. Né? Você faz um treinamento, você deixa as pessoas criarem estratégias, vamos testar? Por quanto tempo? Quais são as métricas? Como é que a gente vai avaliar isso? Se deu certo, vamos implantar isso como um processo fixo na empresa? Tem que ter essa trilha, né? Esse ambiente de teste. Para que você possa entender que é possível fazer melhoria. E só assim você consegue mudar alguma coisa. Só assim você consegue fazer com uma empresa, ela venda para os filhos dos filhos, né? Que se é uma empresa familiar, ela passe a sustentar os filhos dos filhos, porque senão vai acontecer uma coisa que aconteceu com a Philips. Você lembra que todo mundo só tinha televisão Philips? Era referência. Hoje, a marca não é a marca dos filhos dos filhos.
Você está sem áudio. Se você falar da marca hoje em dia, o máximo que você vai lembrar é de Ela não lâmpada. então, ela não perdeu a qualidade, ela continua sendo uma empresa extremamente inovadora, faz pesquisa, tem um monte de patente, mas, hoje a maioria das pessoas tem outras marcas em casa, que são Uhum. marcas asiáticas, a grande maioria, né. E por que isso aconteceu? Porque você não trabalhou o futuro, você não trabalhou o filho do seu cliente, o neto do seu cliente. E se você não inova dentro da empresa, vai chegar uma hora que o seu cliente vai envelhecer, vai passar para a mão do filho e o filho não dialoga com a tua empresa. Você quer ver um exemplo de hoje em dia, né? Nós somos de uma geração de que a gente nasceu na frente da televisão, assistindo televisão. Né? Eu lembro que eu ia na casa da minha avó quando eu era pequena, passava o programa Silvio Santos das 8 horas da manhã às 9 horas da noite direto. Com Maratona. aquela maratona, com a televisão ligada o dia inteiro no Silvio Santos. E a gente tem vários outros exemplos, né? A gente tem vários canais de televisão. Hoje em dia, se você. Ontem eu estava lendo uma pesquisa sobre isso, que mais de 40% dos índices de Ibope diminuíram nos últimos anos por causa dos streamings, porque a geração mais nova não assiste televisão, ela assiste streaming o dia inteiro, ou o YouTube. O YouTube fez isso e a televisão fez isso. Né? Você É um sabe que exemplo disso. Você não você está sabe trabalhando que os filhos e os netos. tem vários jovens que nem sequer têm TV em casa. Porque Isso é eles um veem tudo dado, pelo computador. porque Ou não quando tem o precisa. aparelho de TV, usa ele como monitor. É. Eu vou confessar uma coisa para você. Eu assisto streaming só. Até jornal, tudo streaming. Eu me acostumei, eu gosto, porque, aliás, isso virou a alegria de laboratório e consultório, né? Porque você não reclama mais, você está esperando. Né? Você fica lá assistindo um filme, você fica assistindo uma reportagem, e você nem vê a hora passar. Eu realmente virei fã. Só assisto streaming hoje. É muito raro eu ver TV. E eu acho que assim, por que não abraçar a inovação? Eu não tenho saudade do passado, nenhuma. Eu acho que hoje a gente A gente tem precisa se adaptar. a gente tem conhecimento do passado, que é uma boa base, mas a gente tem as facilidades do dia de hoje que a gente não tinha. Então eu acho que isso torna a vida da gente muito mais prática, né. É isso, nós temos aí mais um minutinho, né, para encerrar o nosso horário combinado das 11 ao meio-dia. Você tem alguma consideração para fazer, André? Olha, eu acho que de tudo isso que a gente falou hoje aqui, uma coisa que se ficar na cabeça dos nossos, das pessoas que estão nos assistindo ou que irão nos assistir, é que treinem os seus colaboradores de acordo com a cultura da sua empresa. E se vocês ainda não sabem qual é a cultura e qual é o propósito da empresa, desenvolvam isso, porque só isso que vai garantir a longevidade da empresa e que vai garantir uma produtividade e uma lucratividade maior, porque as pessoas vão trabalhar felizes e vão trabalhar para atingir aquele propósito. É verdade. Hoje as novas gerações, elas não têm mais a mesma mentalidade que a nossa tinha, né. Eh, de só trabalhar e isso ser a única coisa da sua vida. Eles têm uma perspectiva diferente. Eles querem viver, experimentar e usar Qualidade de as vida coisas, e querem qualidade qualidade de de vida. vida, querem tempo, querem saúde. É muito diferente da nossa geração, que trabalhava muito para ter a sua casa própria, o seu carro zero. Eles não querem ter, eles querem Não, ser e usufruir. E eu acho que é uma mentalidade muito boa também. sim, Vamos dizer assim, ecologicamente boa também, né. Para que sustentável. é sustentável, é boa, e eu acho que compartilhar é bom. A gente teve uma experiência na aula com os adolescentes ontem, que eles entenderam que a gente tinha 2 grupos de trabalho e que ninguém estava competindo. A gente tinha um propósito, e o propósito era único e cada grupo estava desenvolvendo um entendimento daquilo. Quando eles terminaram as apresentações, eles viram que uma ideia podia juntar com a outra e fazer uma coisa ainda melhor. Isso é colaborar. Colaborar para um propósito, que no caso de uma empresa, ela tem que ter lucro e ela tem que continuar existindo, para continuar dando emprego e sustentando a família que fundou a empresa. Então, Uhum. para isso,
as pessoas têm que ter o mesmo propósito. Isso só cultura traz, né? É isso Então, aí. você que assistiu, gostou? Quer saber mais sobre isso? Procure a gente nas nossas redes sociais, aqui no LinkedIn, né? Eu e a André temos um LinkedIn bem farto de informação e a gente está à disposição para qualquer dúvida ou mais esclarecimento sobre o nosso trabalho, que é, de fato, fazer com que as empresas sejam felizes e lucrativas. E aqui no LinkedIn, em todas as quartas-feiras, eu tenho um artigo falando principalmente sobre atendimento e relacionamento com o cliente, mas como as equipes podem melhorar sua performance para atingir esses objetivos. Então, convido vocês a lerem os meus artigos aqui do LinkedIn. Muito bom, são muito bons. Eu tenho um canal no YouTube chamado Gestão Ágil, onde eu publico vários conteúdos de inovação, de mercado, gestão de pessoas e de negócios. Então, muito obrigada por estarem com a gente hoje. E esse vídeo depois vai ficar disponível para todo mundo que se inscreveu e não pôde participar, e a gente vai distribuir para essas pessoas. Obrigada, André, Muito obrigada. Obrigada por pelo aceitar o convite. convite. Adorei bater esse papo com você. Tchau, gente.